Em que momento o advogado ele precisa parar para pensar apenas como técnico jurídico e começar a pensar como um empresário? Às vezes essa é uma excelente pergunta. Por que eu digo isso? Durante a graduação do curso de Direito, de fato, o aluno ele não aprende a ser empresário, pensar como empresário. O primeiro pensamento de todo aluno quando entra no curso de Direito é fazer concurso público. Motivado pelos pais, ou por uma carreira jurídica, e tudo bem quanto a isso. Só que algumas carreiras jurídicas, elas necessitam de 3 anos obrigatórios que a pessoa passe com uma experiência. E essa experiência, segundo a Constituição Federal, geralmente é com a advocacia. Só que, Oséias, muitos alunos, se fizerem de forma assertiva, como eu já vi acontecer, acaba que o concurso que era o plano A vai ser o plano B. Por que o plano B? A advocacia começa a dar tão certo, a lucratividade, fechamento de clientes e negócios começa a dar tão certo que aí ele acaba deixando o concurso público de lado e investindo na carreira de advocacia. Isso aconteceu comigo. Durante muitos anos, os meus pais botavam na minha cabeça: tu tens que fazer concurso, o concurso é o sucesso, o concurso é a estabilidade. Só que eu gostei tanto da advocacia, da organização, do planejamento, do posicionamento estratégico, que hoje eu jamais pensaria em fazer concurso público, porque graças a Deus eu obtive sucesso na minha carreira. Mas eu tive dicas, quero passar alguns conselhos que nenhum professor me passou no banco da faculdade. Eu tive que aprender no dia a dia. O primeiro deles, o advogado, ele tem que fazer uma escolha importantíssima. Se ele vai ser uma sociedade unipessoal, ou seja, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, ele faz a inscrição de um CNPJ, ele cria um CNPJ e ele pode se associar a outros escritórios. Não necessariamente ele vai fazer parte da sociedade, mas ele pode ser associado juntamente com outros advogados. E é muito importante, Oséias, o aluno, se de fato ele queira fazer uma sociedade com algum colega de faculdade, isso é muito comum hoje, ou com outros profissionais, se for formar uma sociedade, ou seja, regido por um único CNPJ perante a Ordem dos Advogados do Brasil, que haja uma relação de estrita confiança. Porque a partir do momento que vai ser criado o nome do escritório, vai ser criado justamente essa base desse escritório sobre um único CNPJ, eles vão compartilhar expedição de nota, eles vão compartilhar conta bancária do escritório, a gente vai falar um pouco sobre isso também, eles vão compartilhar precificação, contrato de honorários. Então todos esses posicionamentos vão ter que ser partilhados entre todos aqueles advogados que vão fazer parte daquela sociedade. Entendi. Então a sociedade unipessoal hoje, para aquele advogado que está começando, é extremamente aconselhável, porque você paga menos imposto, você não paga o imposto de renda como pessoa física, você consegue fazer um pagamento de imposto proporcional da alíquota que você recebe e automaticamente você vai ser regido pela Ordem dos Advogados. E se eu tivesse tido essa dica, só para você ter uma ideia, há 16 anos atrás, quando eu me formei, já faz um bom tempo, eu tive uma causa de um valor de honorário bem expressiva, que foi um honorário advocatício que eu ganhei numa causa do meu pai. Só que naquela época eu não sabia o que era uma sociedade unipessoal, não sabia quais eram as vantagens de uma sociedade de advocacia, Oséias. A gente até aprende numa disciplina chamada ética, né, que é justamente para fazer a prova do OAB, mas a gente não operacionaliza isso na prática. Entendi. Porque a gente não tem aula de gestão, de marketing, a gente não tem essa visão dentro da graduação do curso de Direito. Hoje alguns cursos começam a ter um pouco, uma pincelada sobre isso, mas nada de uma forma aprofundada. E o que acontece? Eu recebi uns honorários advocatícios bem expressivos naquela época, 16 anos atrás, coloque aí em torno de 200 mil reais. Era muito dinheiro naquela época, não que não seja hoje. Mas você não pode dormir e acordar simplesmente ter esse valor na sua conta. Você tem que justificar um determinado valor e tem que pagar o imposto correspondente a ele. E esse imposto eu paguei como pessoa física, porque eu não tinha informação que eu poderia criar uma sociedade unipessoal e pagar um imposto de apenas 5% do valor que eu estava recebendo com a expedição de uma determinada nota e justificar esse patrimônio entrando na minha conta corrente. Então eu acho que o aluno ele tem que, nesse momento, o profissional ele tem que se estruturar para saber qual o primeiro passo que ele quer dar. Se ele vai formar uma sociedade, se ele vai ser uma sociedade unipessoal ou ele vai fazer aquela advocacia freelance, né, apenas como pessoa física. Esse é o primeiro grande passo que o advogado tem que ter em mente.